Vamos orar? Hum. Santo e eterno, maravilhoso, grande Arro, Criador, nós estamos nesse momento te agradecendo por essa oportunidade de aprender de Ti, de aprender com o está escrito, de entender o quão necessitamos conhecer, aceitar, praticar, literalmente viver a Tua lei. Por favor, nos ajuda a nos manter neste caminho de obediência, de fazer de fato a tua vontade, de ter a lei na mente e no coração. Porque assim, conhecendo profundamente, tendo intimidade, entendendo que a lei, os 10 mandamentos, está toda a tua vontade. Quando conhecemos mais profundamente em detalhes, principalmente os 5 primeiros livros, vemos ali a profundidade do relacionamento contigo através de fazer a tua vontade. Obrigada por essa oportunidade de misericórdia. Que passemos esse dia valorizando essa misericórdia, pensando no que estamos fazendo através do nosso comer, beber, vestir, falar, assistir, pensar neste dia que nós não devemos cuidar dos nossos próprios interesses, nem fazer a nossa própria vontade, mas entender que é um dia santo. Por isso eu creio que quando foi escrito ali o quarto mandamento, lembra-te do dia do sábado, é porque seria esquecido por todo o teu povo também. Tem misericórdia de nós. Ou melhor, o Senhor já tem, por isso estamos aqui, ao fato de não sermos consumidos. Nós te agradecemos que possamos aprender a viver sobre o teu comando, sobre a tua lei, porque essa é a tua vontade. Fica com cada um aqui presente, neste dia, neste santo dia, cada família aqui representada, com as pessoas pelas quais estamos orando, intercedendo, e o teu Santo Espírito nos convença, ou melhor, que permitamos ser convencidos de tudo que não te agrada, da justiça que é Cristo em nós, e do juízo que em breve terá, será uma realidade para este mundo. Misericórdia. Então, Pai, nosso pedido hoje é que fala conosco mais uma vez através desse estudo, fala conosco porque queremos tirar lições práticas de tudo o que aconteceu ali na vida dos mártires, ou do que está relatado em mais detalhes, para que possamos tirar como exemplo e preparo, porque o dia de amanhã para nós é desconhecido. Mas se tivermos a fé pura, verdadeira, com certeza, o que está escrito em Apocalipse vai se cumprir. Receberemos a coroa da vida. Nós te agradecemos pela certeza da esperança, do perdão de todos os nossos pecados. E o nosso pedido é que continue nos unindo no mesmo propósito, de te conhecer, de te servir, de estar preparados para receber a plenitude do teu Santo Espírito e assim proclamar o alto clamor. Obrigada por esta oportunidade. Fica conosco mais uma vez, com os enfermos, com as famílias enlutadas. Nós te pedimos essas bênçãos e te agradecemos em nome do teu Filho, teu único Filho, o Messias. Amém. Amém. Vamos lá, então. A partir do versículo do capítulo, eita, não é capítulo, do parágrafo 7 do segundo capítulo, vamos dar continuidade. Depois a gente vai para os slides para a gente entender um pouco mais. Vamos lá. Nulos foram os esforços de Satanás para destruir pela violência a Igreja de Cristo. O grande conflito em que os discípulos de Jesus rendiam a vida não cessava quando estes fiéis porta-estandartes tombavam em seus postos. Rapidinho.
Vão foram os esforços de Satanás para destruir pela violência a Igreja de Cristo. Só para frisar, a Igreja, os fiéis, os seguidores, os testemunhos, tá? Está dentro, a Igreja Apostólica, o seu povo está dentro do mesmo contexto. Então, a igreja não é a denominação, não é a instituição, era o povo que era fiel. Então, vão por os esforços de Satanás para destruir pela violência a igreja de Cristo. Ok? Só para a gente não esquecer desse contexto. Com a derrota, venciam. Olha que lindo, com a Os obreiros de derrota Deus eram eles venciam. mortos, mas a sua obra ia avante com firmeza. O evangelho continuava a espalhar-se e o número de seus aderentes a aumentar. Penetrou em regiões que eram inacessíveis, mesmo às águias romanas. Disse um cristão, contendendo com os governadores pagãos que estavam a impulsionar a perseguição: Podeis matar-nos, torturar-nos, condenar-nos. Vossa injustiça é prova de que somos inocentes. Tampouco vossa crueldade vos aproveitará. Não era senão um convite mais forte para se levarem outros à mesma persuasão. Quanto mais somos ceifados por vós, tanto mais crescemos em número. O sangue dos cristãos é semente. Olha isso. É interessante aqui que quando fala que ele penetrou em regiões que eram inacessíveis, mesmo até as águias de Roma. O que é isso, águias de Roma? O exército, tá? Então, a gente vê aqui que um cristão, né, falou ali, ó, disse um cristão, enquanto admoestando os governadores pagãos que estavam estimulando a perseguição. Vocês podem matar-nos, afligir-nos, atormentando-nos. Sua perversidade coloca nossa fraqueza à prova, mas tal crueldade é de nenhuma serventia. Ela é, senão, poderoso convite para levar outros à mesma convicção. Nós vimos no parágrafo, em um dos parágrafos de ontem, onde diz que eles não murmuravam, lembra? Embora privados de todo conforto, luz solar, tendo como lá o seio da terra obscuro, mas amigável, não proferiam uma reclamação. Com palavras de fé, paciência e esperança, eles se encorajavam uns aos outros a suportar a privação e a aflição. Então, a gente vê aqui agora, no 7º parágrafo, isso se repetindo agora, né, diante daqueles que estavam perseguindo. Você pode matar a gente, pode fazer, não tem problema, mas isso não vai interromper, isso não vai destruir o que está sendo, através do nosso sangue, está sendo construído, vamos dizer assim, né? E aí a gente vê aí um grande exemplo de fé. E dentro desse parágrafo, a gente vê que a igreja primitiva, ela vencia com a morte, ó, venciam através da derrota. Satanás usou a violência para destruir a igreja. Igreja, o povo, os fiéis, os seguidores, tá? Mas falhou. Os discípulos morriam, mas a obra não parava. Era fortalecida pela fidelidade deles. O evangelho avançava para regiões antes inalcançáveis, até além do domínio romano. Antes de passar para o próximo, me veio à mente agora, relendo isso aqui, que o evangelho avançava para regiões antes inalcançáveis. Por conta de quê? Do que estava acontecendo. E me veio à mente hoje que muitos discípulos que pregam a verdade, que querem viver a verdade em forma de piedade, que é a obediência, temer a Deus, não são mortos literalmente, né, de derramar o sangue, de tirar a vida, mas são mortos quando são colocados, são excluídos, são colocados de canto, não pode mais, né, falar a verdade, e se quer viver a verdade, é chamar de doido, aquela loucura, como o Miriam falou ontem, né? E aí a gente vê que dentro desse contexto,
de ser colocado do canto, de ser separado, de ser excluído, mas a obra não para. Hoje nós estamos aqui neste momento, por quê? Porque a obra não para. Estamos usando recursos, internet, para poder continuar a obra, entende? E esse evangelho, quando eu fiz lá aquela explicação, por que a importância de você curtir, comentar, assistir o vídeo, compartilhar nos status, nas coisas, por quê? Porque a gente não imagina onde isso pode chegar. E eu contei o testemunho do irmão, que daqui de Barro Preto, dentro da roça dele lá, fazendo pequenos vídeos, coisas assim, profundas, com versículo bíblico e explicando, alcançou um povo lá no Quênia, e sem falar a mesma língua, hoje alcançar ali, alcançou regiões que não se imaginava, até além do domínio romano, hoje não é diferente, ok? E aqui a gente vê que Tertuliano declarou: pode nos matar, torturar, condenar. Quanto mais somos ceifados, mais crescemos. O sangue dos cristãos era como semente, espalhando vida por onde parecia haver morte. E no tempo do fim, qual é o paralelo que a gente pode tirar agora desse parágrafo? A vitória será pela fidelidade até a morte. Satanás repetirá seus esforços de violência, mas será novamente frustrado. A morte dos fiéis não será o fim da missão, mas um grito que ecoará com poder. O evangelho eterno irá penetrar nos lugares mais difíceis, mesmo sob censura global. Falar em censura, vocês estão vendo o que está acontecendo já no Brasil, né? Falta ainda, mas já está no caminho essa censura. A fidelidade dos mártires modernos será testemunho que atrairá outros para Cristo. Os mártires modernos podem ser, sim, verdadeiramente mártires, né, com morte do sangue derramado, mas podemos também aplicar essa fidelidade dos mártires modernos às pessoas que querem viver de fato o que está escrito. Como disse algumas partes do Patriarcas e Profetas, que querem viver em estrita obediência. Porque na visão humana, eles são colocados, como eu falei, são mortos, no sentido de não pode mais pregar, participar, fazer. Porém, essa fidelidade, esse testemunho através da escolha da vida, será um testemunho que atrairá outros para Cristo. O sangue dos últimos fiéis será semente de avivamento no tempo da colheita final. Então, a gente vê aqui dentro desse parágrafo que a igreja primitiva ela foi perseguida, violenta, sobre o Império Romano. A igreja do fim, perseguição final sobre o poder da besta. A igreja primitiva, a morte dos fiéis impulsionava o crescimento. No final, tempo do fim, martírio final fortalecerá a causa de Cristo. A igreja primitiva, o evangelho avançava apesar dos ataques. E hoje, tempo do fim, a última mensagem também será levada ao mundo inteiro, mesmo sendo atacada. A igreja primitiva, o sangue dos mártires era semente. Olha o tempo do fim, é o testemunho fiel que trará conversões inesperadas. Entende? E o que é o testemunho? É viver a vontade, de fato, do Eterno. Através do meu testemunho fiel, pessoas serão convertidas. Ok? A igreja primitiva, Tertuliano desafia os opressores, e no tempo do fim, os 144 mil permanecem firmes, fiéis, imaculados diante do mundo. Aí, diante disso, temos uma decisão a tomar. Aonde eu estarei dentro do contexto do tempo do fim? A igreja verdadeira não pode ser destruída pela força humana ou satânica. A igreja verdadeira, ou seja, quem é?
Os fiéis, os seguidores, os que vivem testemunhando, ok? Essa não pode ser destruída pela força humana ou satânica. Quanto maior a perseguição, maior será a purificação e o poder de quê? Da igreja remanescente. Este povo, este pequeno povo que sai do meio, né, do mundo, literalmente, para viver a vontade do céu. O evangelho triunfará não apesar da perseguição, mas através dela. O sangue dos fiéis será contado como honra eterna diante do trono de Deus. Então a gente vê claramente que a história vai se repetir, né? Agora trazendo para a nossa realidade. Assim como a morte dos primeiros cristãos espalhou o evangelho e desmascarou a injustiça romana, a fidelidade final dos santos selará testemunho de Deus ao mundo. E como no passado, nem prisões, nem fogo, nem espada deterão a verdade. Apocalipse 12, verso 11 diz: E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Olha, e pela palavra do seu testemunho. E não amaram as suas vidas até a morte. Ok? Então, agora, alguém quer comentar esse parágrafo para a gente seguir para o próximo? Não? Então, vamos seguir. Vamos seguir com a leitura. Parágrafo 8 agora, hein? Para quem está acompanhando aí. Milhares eram aprisionados e mortos, mas outros surgiam para ocupar as vagas. E os que eram martirizados por sua fé tornavam-se aquisição de Cristo, por ele tidos na conta de vencedores. Haviam pelejado o bom combate e deveriam receber a coroa de glória quando Cristo viesse. Os sofrimentos que suportavam levavam os cristãos mais perto uns dos outros e de Olha, seu Redentor. Seu exemplo em vida e seu testemunho ao morrerem era constante atestado à verdade, e onde menos se esperava, os súditos de Satanás estavam deixando o seu serviço e alistando-se sob a bandeira de Cristo. olha o poder do evangelho. Os sofrimentos que suportavam levavam os cristãos mais próximos uns dos outros e de seu Redentor. Seu exemplo vive e o testemunho que davam na hora de morrer era um permanente atestado em favor da verdade. E onde menos se esperava, os súditos de Satanás estavam deixando seu serviço e alistando-se sobre a bandeira de Cristo. Veja só que a gente vê aqui, mais uma vez, né, como o poder, ou melhor, como o evangelho da pessoa de Cristo, de aceitar o seu favor da graça, de viver, de testemunhar, fazia um grande, ou melhor, trazia um grande resultado para o céu. Por quê? Porque súditos de Satanás estavam deixando o serviço dele e alistando-se sobre a bandeira de Cristo. Então, o meu testemunho e o seu, o caminho que a gente faz, como a gente vive, também é um testemunho, onde muitos que servem Satanás pode deixar de servi-lo e estar em contato, buscando, defendendo o Evangelho de Cristo. Então, a pergunta para a gente ir meditando é: o que é que eu tenho feito? Qual tem sido o meu testemunho? Tem trazido pessoas a isso, a viver essa verdade, a buscar alistar-se no exército de Cristo ou não? Então, eu vou ler o parágrafo, né, o comentário do parágrafo 8 e 9, depois a gente continua e escuta lá o 9, o 10 e o 11, e aí a gente volta também. Fala exatamente a estratégia da vitória e da apostasia. Cristãos do passado
mártires que se tornaram vencedores. Milhões eram mortos, mas outros surgiam com coragem para substituir. Ó, com coragem. Cristo os considerava vencedores, dignos de receber a coroa da vida. O sofrimento unia os crentes entre si e com Cristo, fortalecendo a fé da comunidade. Então, a Igreja de Cristo era os crentes fiéis que se uniam, que tinham o mesmo propósito, que buscavam viver uma vida de integridade à vontade do céu, à vontade do Eterno. E ali eles estavam se fortalecendo. O exemplo de vida e morte dos mártires era um testemunho poderoso. Onde menos se esperava, almas deixavam o serviço de Satanás e vinham para Cristo. Diante disso, olha, Satanás mudou a tática. Ele atacaria de dentro da igreja. E aí a gente sabe que a história como é que começa. Então, dentro desse, ainda do parágrafo 8, já diz que 8 e 9, né? Fiéis do tempo do fim, unidade na perseguição e o ataque da apostasia. Vai observando. Quanto mais forem perseguidos, mais se fortalecerão e se multiplicarão em coragem e fé. Serão reconhecidos por Cristo como vencedores fiéis no grande conflito final. A angústia e a opressão os levará à profunda comunhão uns com os outros e com Jesus. Interessante essa profunda comunhão uns com os outros. Por isso que temos que ter o mesmo propósito, o mesmo desejo de ser fiel, de ser íntegro no que conhece, de viver a vontade do Eterno. Por quê? Porque isso vai fortalecer uns aos outros e vai nos ligar a Cristo, ok? E onde a gente aprende que, do mesmo jeito que o mal unido fortalece o mal, a verdade unida também fortalecerá e testemunhará para levar outros ao céu. Seus testemunhos e firmeza levarão muitos que hoje estão no erro. Ó, testemunho e firmeza levarão muitos que hoje estão no erro a abraçar a verdade. Satanás, como antes, buscará infiltrar-se e corromper a igreja visível, e corromper os fiéis, e corromper os seguidores, tá? A vigilância espiritual será essencial, pois a maior ameaça virá da falsa religião dentro da igreja professada. Hoje nós sabemos, milhões, né? Como diz Isaías 4, se eu não me engano, né? Queremos usar o teu nome. Mas, não, fazer à vontade não. A gente usa o nome, mas também não precisa ser tanto. Então, hoje existe, mundialmente falando, uma falsa religião, uma falsa religiosidade no meio do povo, mundialmente falando, que professa ser a igreja, ser o corpo, né? Ser a igreja verdadeira, porque todos falam isso, todos acreditam nisso, que é o povo escolhido, mas é a vigilância espiritual que vai ser essencial. Para quê? Para a gente não cair nessa falsa religiosidade, mesmo estando dentro de uma igreja, vamos dizer, né, agora como instituição professada, seja ela qual for. Lembrando que a mensagem deste livro é para o mundo. Devemos trazer para nós primeiro, mas é para o mundo. Então, para abrir os olhos de todos que querem buscar a verdade e entender que ser igreja é ser fiel, é ser seguidor, é testemunhar da vontade do Eterno, ok? Aqui tem um paralelo, eu vou adiantar porque é só um resumo do que a gente viu ali, mas assim, o último ponto aí diz assim, muitos se convertiam ao ver a fidelidade dos mártires
E a igreja do tempo do fim? A verdade será abraçada por sinceros do mundo, ok? Então, tá a gente vendo aqui que no tópico anterior também é interessante. A igreja primitiva, Satanás mudou a tática, corromper por dentro. E no tempo do fim, esta tática se repetirá. Ataque através da falsa igreja, da falsa religiosidade. Ok? Então, a lição que a gente pode tirar desses dois parágrafos: a perseguição nunca destruirá ou destruiu a verdadeira igreja, ou seja, o verdadeiro povo, o verdadeiro fiel. Pelo contrário, a purificou e fortaleceu. A estratégia mais perigosa de Satanás não é a força externa, mas a corrupção interna. Olha isso, hein? Deus sempre terá um povo fiel, que não se dobra nem se vende, mesmo sob pressão. Assim como os mártires foram instrumentos de salvação para outros, os fiéis dos últimos dias serão luz em meio às trevas religiosas. A bandeira de Cristo triunfará, mesmo quando o inimigo tentar erguê-la falsamente em meio à igreja corrompida. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. 1 Tessalonicenses 5, 24. Então, a gente está num tempo de um terreno perigoso, onde no mundo cristão, falando mundo, tá? Incluindo todos, existe uma corrupção, sim, existe uma rebeldia, existe onde a lei está sendo pisada, onde o governo de Deus, regido por sua lei, está sendo negado, está sendo excluído, e aí é onde entra exatamente o quê? O conhecimento, a intimidade, a fidelidade, para não se corromper, para não aceitar, para não se misturar, entende? Porque onde vai fazer a diferença é eu viver, é eu testemunhar. E aí sim, o céu, né? Como Paulo diz, ou melhor, como a Bíblia diz, que nós somos espetáculos para o céu. Então, diante das minhas escolhas, do meu testemunho, eu estou testemunhando para o universo, para o céu. De que lado eu estou? Muito bem. Vamos lá. Parágrafo 9. Satanás, portanto, formulou seus planos para guerrear com mais êxito contra o governo de Deus, hasteando sua bandeira na igreja cristã. Se os seguidores de Cristo pudessem ser enganados e levados a desagradar a Deus, falhariam então sua força, poder e firmeza, e eles cairiam como presa fácil. Antes de ir para o 10, eu quero falar aqui, ó. Assim sendo, Satanás fez planos para pelejar com mais sucesso contra o governo de Deus. Todo governo tem suas normas, todo governo tem sua lei. Se você vai visitar um outro país, você tem que chegar lá e cumprir as leis dele, porque dependendo do que você fizer, você vai preso se não for morto. Por quê? Porque desobedeceu a lei daquele país, daquele governo. Então, observa. Assim sendo, Satanás fez planos para pelejar com mais sucesso contra o governo de Deus, ou seja, contra sua lei, ok? Porque hoje é pisada no mundo cristão evangélico, no nosso meio, por quê? Porque não estamos atentos, porque estamos dando brecha, porque não estamos sendo reparadores de brecha. E aí o que que acontece? Satanás faz os planos e tem sucesso, porque o plano dele é pisar no governo, é pregar para que se viva contra o governo, ou seja, contra a lei. E isso é o que tem acontecido, tá? Então, dentro desse contexto aí, lembrando que ele fez planos para pelejar com mais sucesso contra o governo de Deus, ou seja, contra suas normas, contra sua lei, seus estatutos.
Ok? Vamos lá. O grande adversário 10. se esforçou então por obter pelo artifício aquilo que não lograra alcançar pela força. Cessou a perseguição Ó. e, em seu lugar, foi posta a perigosa sedução da prosperidade temporal e honra mundana. Hoje o que mais tem? Levavam-se idólatras a receber parte da fé cristã, enquanto rejeitavam outras verdades essenciais. Observa. Professavam aceitar a Jesus como o Filho de Deus e crer em sua morte e ressurreição, mas não tinham a convicção do pecado e não sentiam necessidade de arrependimento ou de uma Olha, mudança de coração. Com algumas concessões de sua parte, propuseram que os cristãos fizessem outras também, para que todos pudessem unir-se sob a plataforma da crença em Cristo. veja que a história se repete. Hoje está acontecendo exatamente isso. E a gente vai ver detalhes agora. Observe esse parágrafo 10, como ele é o retrato do que está acontecendo, do que estamos vivendo, tá? Observa agora, vamos lá. Do parágrafo 10 e o 11, né? E o 11 a gente vai ler na sequência ali. Diz assim: período histórico. Sedução em lugar de perseguição. Satanás falhou com a força, né? Matando ali. E aí ele mudou a estratégia. Trocou a violência por sedução com prosperidade e honra. O que é que acontece hoje do Evangelho? O Evangelho hoje é pregado como prosperidade, você vai vencer, você vai conseguir, você é o cara, vem aqui, você tem isso, que você tem aquilo. Observa que o que ele fez lá no passado, a tática, não mudou. Por isso que eu gostei daquela frase que a gente viu no início do capítulo, que diz que o passado ilumina o futuro. Se eu conheço a tática que foi usada no passado para corromper o povo de Cristo, que é a igreja, eu abro os meus olhos, eu tenho agora a revelação do que aconteceu no passado, o projeto é o mesmo, está mais intenso, é verdade, mas continua a mesma coisa. E a gente vê aqui, ó, que Satanás falhou com a força, mudou a estratégia. Isso é uma realidade nos nossos dias. Outras foram levados a aceitar parte da fé cristã, sem conversão real, misturando verdade com erro. Aqui não precisa nem explicar, porque está bem claro. Rejeitavam doutrinas essenciais, mas queriam uma união cristã, com concessões mútuas. Hoje não é diferente. As doutrinas essenciais, a vontade que leva toda a Bíblia, ou melhor, todo o restante da Bíblia, tanto dos profetas como o Novo Testamento, está dentro dos 5 primeiros livros. Está dentro do Pentateuco, está dentro da Torá. Ali tem mandamento, princípios de saúde, tem Cristo revelado através do sacrifício do Cordeiro do Santuário, ali tem tudo. E doutrinas essenciais, o que é que aconteceu? Foi colocada no meio ali, já que Satanás mudou a tática, vamos agora trabalhar em parceria aí, vamos trazer esses idólatras, mas eles não precisam largar tudo. Eles podem continuar. Mas aqui, ó, não precisa ser essa mudança de coração. Para que esse extremismo? Para que isso? Não precisa. E aí, dentro dessa realidade, desse planejamento dele, o que, que aconteceu? Doutrinas essenciais foram rejeitadas. E aí começou agora a união cristã, cheia de pessoas verdadeiramente não convertidas, que começaram agora a desvirtuar o verdadeiro evangelho.
a levar para outro caminho. Porém, desde sempre, alguns cristãos permaneceram firmes na verdade, recusando concessões doutrinárias. Cristo, ele tem a doutrina dele. O céu tem uma doutrina a ser seguida, por isso temos que começar vivendo aqui neste mundo a vontade do Eterno, para quê? Para na eternidade eu já estarei preparado. Lembra o louvor do Arautos do Rei? Ele vem buscar os que já são seus. Como é que eu agora sou rebelde dentro de fazer a vontade, não precisa disso, para que isso? Porque Deus está vendo o meu coração, porque Ele sabe, certo, não precisa? Como é que isso que deve ser bom para mim aqui agora vai ser bom para mim para a eternidade, se eu já não gosto disso agora? Entende? A necessidade de escolher, de permanecer firme nas escolhas da vontade. Ah, mas ele pediu, o Senhor pede para fazer, deixar de fazer. Isso aí não tem nada a ver. Isso aí, deixar de assistir meus filmes, que eu gosto de guerra, de violência, de assistir novela, de assistir as séries. Deixar de. Deus não quer isso, Ele quer meu coração, Ele sabe que meu coração é bom. Não. Se tu conhecer profundamente a vontade revelada na palavra, nos testemunhos, você vai ver que é muito além disso. É muito mais profundo, tá? Então, alguns cristãos, poucos, dentro desse contexto aqui, voltando para a perseguição, nos primeiros séculos, eles permaneceram firmes na verdade, recusando concessões doutrinárias. E hoje, trazendo para os meus dias, será que eu estou recusando doutrinas ou não? Que não são bíblicas. Alguns cristãos permaneceram firmes na verdade, como a gente já leu. Outros sugeriam compromissos, achando que isso poderia levar à futura conversão dos pagãos. A igreja vivia um tempo de profunda angústia espiritual, pois Satanás agora se infiltrava, disfarçado de cristianismo. E essa infiltração está nos nossos dias. O inimigo buscava desviar a mente da palavra, observa, e corromper a fé de dentro para fora. Será que os planos deles mudaram esses planos? E paralelo agora com o tempo do fim, a estratégia está sendo repetida. A mesma estratégia de infiltração e compromisso doutrinário será usada, já está sendo novamente. Em vez de perseguição imediata, haverá propostas, de união religiosa e concessões para manter paz e prosperidade. Será que isso não está acontecendo? Já? Será? Líderes e povos serão levados a aceitar partes da verdade bíblica, rejeitando o que for impopular, como o sábado, por exemplo. Reforma de saúde é impopular, né? Viver a primeira mensagem angélica é impopular, porque me leva ao quê? A uma reforma na adoração, na minha vida. Para que isso? Não precisa. Viva do jeito que você quer. Seja lá salvo, está tudo certo. Surgirá pressão para a igreja remanescente ceder. E igreja remanescente? Os fiéis. Aquele restinho de povo fiel. Surgirá pressão para esses fiéis, seguidores, igreja, ceder, adaptar sua mensagem e se unir a uma fé comum. Isso, hein? Fé comum, casa comum, propósito comum, vamos salvar o planeta, tá tudo certo. Vocês percebem no dia a dia, se tiver assim, os olhos abertos, que a história literalmente se repete. Né? O que aconteceu no passado está acontecendo agora. Mas isso será um plano sutil de Satanás para infiltrar erro e afastar os crentes da obediência plena. Os fiéis, ok, agora, reconhecerão o engano, se manterão firmes
mesmo diante da rejeição, isolamento e descrédito. Muitos fiéis nos nossos dias serão chamados de louco, de doido, de extremista e por aí vai. Por quê? Porque se mantém firme no que conhece, no que acredita, no que aceita, no que vive. E como já foi dito em outros momentos, é um caminho, muitas vezes será um caminho solitário, de isolamento. Você será desacreditado diante da sociedade, diante de sua família. Olha quanta lição a gente tira da vida e do tempo ali dos mártires, trazendo para a nossa realidade. Como no passado a verdade será defendida pela grande multidão, não, por poucos, por poucos, mas com coragem e fidelidade total à palavra do Eterno. O grande conflito, na página 606, diz assim: a indiferença em face do dever é crime, e a neutralidade em um conflito moral é traição a Cristo. Olha isso, e que profundo. Se eu vejo tudo isso, estou neutro. Não, eu estou em paz, eu estou aqui tranquilo, estou fazendo minha parte, vou lá, participo dos cultos, digo amém, faço tudo que manda, faço tudo certinho, está tudo certo, eu sou neutro porque eu não quero guerra com ninguém. A indiferença em face do dever é crime, e a neutralidade em um conflito moral é traição a Cristo. Esta citação está no contexto do último chamado de Deus ao mundo, quando as mensagens angélicas de Apocalipse 14 estão sendo proclamadas. O testemunho ensina que, em momentos de definição espiritual, tentar ficar neutro é, na prática, tomar o lado errado. Então, é um caminho solitário. Mas e minha casa, e meu carro, e meu cargo, e meu, é um caminho solitário, onde muitas vezes, igual esse homem aqui, ó, simbolizando aqui, andando sozinho, né, com sua mala, vamos dizer assim, que era o que ele tinha para levar, mas ele permaneceu, escolheu não ficar neutro, ele escolheu a que lado seguir. E eu e você, o que é que nós estamos fazendo? Será que nós estamos escolhendo que lado? Vamos seguir aqui até o parágrafo 11 e aí a gente termina. Vamos lá para a leitura. Volta lá, parágrafo 10. A igreja naquele tempo encontrava-se em terrível Eita, perigo. peraí, que eu esqueci de compartilhar a tela. Cristo. A igreja naquele tempo encontrava-se em terrível perigo. Prisão, tortura, fogo e espada eram bênçãos em comparação com isto. Alguns Aliás, é dos o 11, hein? cristãos permaneceram firmes, declarando que não transigiriam. Outros eram favoráveis a que cedessem ou modificassem alguns característicos de sua fé e se unissem aos que haviam aceito parte do cristianismo, insistindo em que este poderia ser o meio para a completa conversão. Foi um tempo de profunda angústia para os fiéis seguidores de Cristo. Sob a capa de pretenso cristianismo, Satanás se estava insinuando na igreja a fim de corromper-lhe a fé e desviar-lhe a mente da palavra da verdade. Eu vou só pegar aqui do início desse parágrafo 11. Naquele período da igreja, ou seja, no meio do povo, naquele período que tinha ali os fiéis firme e forte, estava em tremendo perigo. Prisão, tortura, fogo e espada eram bênçãos
Olha isso, gente, em comparação com isso. Alguns cristãos permaneceram fiéis, declarando que não se comprometeriam. Outros eram a favor de ceder ou modificar algumas características de sua fé e se uniram aos que haviam aceitado parte do cristianismo, insistindo em que esse poderia ser o meio para a completa conversão. Quem já ouviu essa história? Não, porque hoje estamos em 2025, o tempo é outro, os louvores têm que ser alegres para trazer os jovens, nós temos que usar as táticas que o mundo usa. Se nós fizermos isso, a gente vai trazer pessoas. Modificar uma coisinha aqui, outra ali, não tem problema nenhum. A gente vai, ó, é um meio de completa conversão, o povo vai aceitar, vamos fazer diferente. Foi um tempo de profunda angústia para os fiéis seguidores de Cristo. Quantos hoje gemem e choram pelas abominações que acontecem em Jerusalém? Levando lá para Ezequiel 8, Ezequiel 9. Foi um tempo de profunda angústia para os fiéis seguidores de Cristo. Sob a capa do pretenso cristianismo, Satanás estava insinuando no meio do povo, dos fiéis, da igreja, a fim de corromper sua fé, desviar-lhes a mente da palavra da verdade. Gente, eu vou estar sempre falando isso porque é uma realidade. A história se repete. Hoje não é diferente. Satanás está fazendo a mesma coisa, a fim de quê? De corromper a minha fé e a sua, e nos desviar da palavra da verdade. Mas como assim? Nós só estudamos Bíblia, testemunho. Não, aqui é só Bíblia, é só Bíblia. Tá certo, mas ele é sutil. Ele muda uma coisinha aqui, uma coisinha ali, agrega uma coisa cá, uma mudança, vamos mudar, porque nós temos que ganhar pessoas, nós temos com esse modo de trabalhar, de fazer, de pregar o evangelho, com muita, enfim, muitos recursos no sentido de vamos fazer agora até teatros e etc., né? Dias comemorativos, vamos trazer a Semana Santa da maneira que não é, de fato, bíblica, mas vamos trazer, porque é para trazer pessoas. Vocês estão entendendo o tempo perigoso, o tempo solene que nós estamos vivendo, onde devemos buscar a verdade, mas não só conhecer, como viver para testemunhar dessa verdade? Eu agora vou falar de mim, da minha experiência. 27 anos, 7, 8, 9, 27 anos, sentada no banco, lia a Bíblia em casa, dava estudo bíblico, mas a partir do momento que eu deixei de seguir, literalmente, o assim diz o pastor, e fui para o pastor verdadeiro, que é Cristo, fui buscar, estudando por mim mesmo, a Bíblia, testemunho de Jesus, sabe? É, dedicando tempo, aí a coisa mudou. Então, hoje é uma realidade. No meio cristão, não falo nem só do nosso meio, no meio cristão. Muitas vezes nós nos alimentamos com o pão da vida, através do estudo da palavra, com o que é dito ali na frente. Eu chego em casa, leio um pedacinho, orei, acabou. Pronto. E aí, isso o que, que acontece? Nós não enxergamos, não sabemos diferenciar a sutileza de Satanás, que fará sinais e prodígios para, se possível, enganar até os escolhidos ou os eleitos, dependendo da versão. E muitas vezes, diante desse verso, fará sinais e prodígios, a gente espera, uau, uma coisa que vai aparecer no céu, uma coisa. Não, é a sutileza, entende? E dentro disso está exatamente, se eu não conheço, está escrito.
se eu não conheço, eu não tenho a fé verdadeira. A fé que vai me fazer vencer não é essa fé de que, eu tenho fé que vai dar certo, minha viagem vai dar certo, isso. Não, é a fé de Cristo. E olha como foi a fé de Cristo. Total dependência do Pai. Tudo que fazia era para glorificar o Pai. Vivia uma vida de oração, de serviço, tá? Pronto, a irmã falou aqui, olha. Ela botou aqui: o próprio povo é acomodado e não se interessa em conhecer a verdade. É isso aí que eu te falei. Eu passei 27 anos acomodada, entende? Eu passei 27 anos acomodada. E você tira essa acomodação, esse orgulho de Laodiceia, quando você diz assim: vamos participar do estudo aqui, ó, assista a playlist, nós estamos estudando o grande conflito. Já li tantas vezes, já estudei, entende? E a gente acaba ficando acomodado, se alimentando com o PF que nos dão espiritualmente falando, mas eu não vou buscar de mim mesmo. E isso é um grande risco. Por quê? Porque se eu não busco de mim mesmo em oração, em humilhação, conhecer o governo do céu, o governo do eterno, conhecer sua lei, conhecer seus princípios, para estar preparado aqui, eu corro um grande risco de perder a eternidade. Mas quem salva é Cristo. E quem salva é Cristo. Mas Cristo me salva e me concede, através da graça, exatamente viver uma vida de perfeita obediência. Como diz Patriarcas e Profetas, estrita obediência. Então, não existe o terceiro termo, só existem dois, ou sim ou não. Soninha colocou aqui que muitos não querem conhecer a verdade para não sair da zona de conforto, fazer mudanças, sabe? Se eu conhecer, se eu estudar profundamente, eu vou ter que deixar de comer isso, de vestir isso, de assistir isso, de falar isso. Isso eu não quero. Então, deixa eu ficar com o meu eu aqui. Tá uma delícia ser crente assim. Mas isso não vai me levar ao céu. É onde a seriedade do evangelho. A graça é de graça, mas custou um alto preço. E esse preço eu devo retribuir com a obediência, com, de fato, vivendo a vontade do céu, ok? Então, vamos ficar por aqui, porque muitos aí ainda têm, né, seu momento a sós de fazer o seu devocional, etc. Mas peguem essa mensagem desses capítulos que nós vimos aqui, do 7 ao 11. A sutileza, né, de Satanás em fazer ali o que ele, com que fosse aceito, né, as suas ideias. Olha, os idólatras vêm e aí nessa vinda eles continuam da maneira que eles querem, não precisa de mudança, não precisa de arrependimento, não precisa de nada. Fala, irmã. E aí a gente vai para o momento de oração. Pronto. É só assim dizer que quando a irmã estava falando da lei de Deus, logo no começo, né, aqui, eu me lembrei que quando eu estava na igreja ainda, né, quando eu frequentava os tempos, eu fui, uma vez me chamaram para levar uma mensagem ali no culto, e eu fiz um cartaz todo completo ali, né, coloquei lá na parede da frente, no, onde ficava, né, a igreja, onde, os 10 mandamentos de Deus. Coloquei os 10 mandamentos e eu ia justamente falar sobre os 10 mandamentos. E aí eu vi o povo ali totalmente um desinteresse, né? Eu coloquei bem grande ali era até o tanque, coloquei lá bem grande os 10 mandamentos. E aí falei sobre os 10 mandamentos, né? Aquilo tudo. E, mano, quando foi no sábado mesmo, o ancião, eu assim, irmã, e eu falei para eles, irmãos, é bom que a gente tenha os 10 mandamentos aqui, que é para a gente sempre ficar estudando. E quando foi no sábado, o irmão, o ancião da igreja foi lá, na frente de todos os irmãos lá na igreja, rasgou o cartaz dos 10 mandamentos do tanque, todo, rasgou, irmão, na frente tirou ali. Com a raiva, sabe, uma coisa assim, que eu chorei naquele momento, eu fiquei assim, eu disse, meu Misericórdia. Deus, esse é o povo que diz que, né? E ali comecei, pronto, aí comecei a procurar a verdade sobre a palavra de Deus. Foi aí que me despertou, né? Onde era que eu estava, o que era que eu estava fazendo ali.
Era isso que eu queria falar, como é triste, né, a gente saber disso. Sim, sim. A gente viveu uma experiência também aqui na nossa igreja, não nesse sentido de rasgar, mas a gente estava falando sobre a obediência, que deve ser obediente, e aí um irmão levantou e falou: Não, vocês têm que parar com isso, tudo de vocês é mandamento, tudo de vocês é guardar a lei, vocês têm que parar com isso. Peraí, que incoerência é essa? Eu digo que eu sou o povo que guarda os mandamentos de Deus e tem um testemunho de Jesus, e na hora de falar de guardar mandamento, vocês, tudo de vocês é lei, entende? E outra coisa, viu? No estudo profundo que a gente tem no canal, não lembro o título do vídeo agora, vai falar sobre isso. Guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. O que é ter o testemunho de Jesus? É só acreditar em Ellen White, que é profetisa, que foi inspirada. É só acreditar ou ter todos os livros no meu celular, no meu notebook, no meu tablet, na minha estante? Não. Quando você vai para o tempo ou para o termo ter ali, ter é viver o testemunho, entende? Então, como o próprio testemunho diz, não é ter o livro na secretaria da igreja que vai me garantir salvação, não é guardar sábado dentro desse sentido que se guarda hoje, que está bem distante da realidade, como está dentro da vontade do Eterno. Então, a gente se acomoda nesse rótulo de que somos a igreja, somos o povo que guarda os mandamentos de Deus e tem um testemunho de Jesus. E aí é que mora o perigo. Porque o próprio Espírito de Profecia, que é o testemunho de Jesus, diz que muitos abraçam a terceira mensagem angélica sem ter experiência na primeira e na segunda. Como eu falei anteriormente, a primeira me leva a conhecer a vontade do Eterno, entender o que é adorar Ele de fato e, principalmente, temer e avisar e entender que é chegada a hora do juízo. E a partir daí, quando eu busco conhecer dentro de uma reforma na minha adoração, no meu estilo de vida, aí meus olhos se abrem e Babilônia cai para mim. O que é caiu Babilônia? É exatamente isso. Eu começo a enxergar a sutileza de Satanás dentro da realidade que eu vivo, né? Dentro da minha religiosidade, eu começo a enxergar. Eu já pedi perdão ao Eterno os 27 anos que eu passei colaborando com coisas que eu achava que estava certo, que eu achava que estava agradando. No entanto, quando tu vai para a Bíblia, desculpa, você vê que estava bem longe da verdade. Então, vamos aproveitar esse momento para finalizar.